Olá a todos que participam do terceiro Congresso Internacional de Contadoria Pública e Ciências Empresariais. Meu nome é Daniele Medeiros, advogada, e atualmente faço pós-graduação em Gestão de Cemitérios, Funerárias e Setor do Luto. E o tema do meu trabalho é sobre o limbo jurídico existente no setor do luto aqui no Brasil. O grande objetivo é verificar a situação normativa existente e como a boa governança corporativa necessita de uma estrutura normativa concreta para que possa desenvolver os seus programas de compliance como forma de garantir a conformidade das empresas do setor às leis e às normas vigentes. O setor do luto aqui no Brasil, ele carece de uma legislação nacional que seja capaz de uniformizar as práticas relacionadas ao setor, como, por exemplo, a normativação de cemitérios, de funerárias, crematórios e serviços agregados. Pode-se perceber essa existência de um limbo jurídico e que isso impacta diretamente o avanço do setor e o seu reconhecimento. Na realidade, a estruturação de práticas de boa governança, ela traz, sim, efeitos positivos para as empresas, agrega valor à empresa e contribui também para a mitigação dos riscos das atividades executadas, além de visar a melhoria da relação com os stakeholders, como já afirma Crisóstomo. Portanto, a adoção de tais práticas gera benefícios à empresa. No entanto, há pesquisas que demonstram que os resultados dessa adoção de boas práticas de governança são resultados contingentes, pois dependem de estruturas institucionais e legais dispostas. Ou seja, daí nós percebemos a importância de uma estrutura jurídico-legal sólida, que isso é fundamental para a obtenção de resultados positivos no setor. Qual é o panorama normativo aqui no Brasil? Bem, nós não temos uma legislação regulamentadora em nível nacional. Então, o setor ele vem se organizando de forma dispersa, visto que há várias regulamentações em diferentes esferas, normativas municipais, estaduais, federais e que não se integram. Isso gera uma variedade de regras que dificulta a padronização e também a fiscalização das atividades do setor nas diferentes regiões do país. Nós temos várias iniciativas de lei sobre o setor do luto tramitando em nosso Congresso Nacional. Várias matérias estão sendo postas em discussão e que poderá ser efetivada como lei. São, por exemplo, questões que contemplam tributos, a questão dos contratos de concessão de serviços funerários, os procedimentos relacionados ao luto PET, o traslado de urnas funerárias de pessoas hipossuficientes, a questão de dignidade póstuma de pessoas transexuais, custeio da união de despesas com o funeral de pessoas que faleceram no exterior, regras, procedimentos para a realização de autópsias, a questão das despesas funerárias, política nacional do luto, sistema de crematórios de animais, implantação de crematórios públicos federais e política nacional de resíduos. Então, essas são as matérias que estão em discussão no Congresso Nacional. Nós tivemos, sim, iniciativas de lei para criar normas gerais acerca da prestação dos serviços funerários e da administração de cemitérios aqui no país. No entanto, essas propostas de lei lá do ano 2008
ela não se solidificou, ou seja, por questões próprias do procedimento legislativo, elas acabaram não se consolidando. Então, nós tivemos outros projetos semelhantes em 2010, no entanto, não houve a consolidação. Atualmente, nós temos um projeto em tramitação, que é o 1748 de 2024, de autoria do deputado Fábio Teruel, que dispõe sobre direitos dos familiares de pessoas falecidas em relação ao luto e às cerimônias fúnebres em todo o território nacional. A lei ela vai conceituar brevemente, quer dizer, o projeto de lei brevemente sobre serviço funerário, cerimônia fúnebre, vai estabelecer alguns direitos das famílias enlutadas e também estabelecer algumas penalidades aos prestadores do serviço funerário em caso de descumprimento das obrigações para com as famílias. Então, é uma legislação que, se for aprovada, não fará a regulamentação do serviço funerário no Brasil. Então, nós continuamos com o limbo jurídico. Nós temos uma lei de 2016 que foi considerado um avanço, que é a Lei 13.261, e que ela acabou regularizando a questão dos planos funerários. Então, teve aí uma uniformização em relação aos serviços dos planos funerários. No entanto, carecemos ainda dessa legislação nacional que seja capaz de regulamentar todas as atividades relacionadas ao setor do luto. E nós reafirmamos que um regramento em nível nacional incentivaria a adoção de práticas eficazes de governança e compliance, proporcionando operações transparentes e previsíveis, favorecendo a credibilidade das empresas do setor perante os clientes e também perante os investidores, fomentando um ambiente de negócios mais seguro, inclusive um ambiente sujeito à fiscalização. Portanto, é importante se pensar na construção de um sistema normativo estruturado, uniforme, mas que leve também em consideração os aspectos culturais específicos de cada lugar onde os serviços do luto são prestados. É possível, através de uma normatização, obter resultados positivos para o fortalecimento do setor, de forma a garantir eficiência e também atendimento mais humanizado. A ideia de um marco regulatório nacional traria clareza para questões como, por exemplo, estabelecimento de padrões para concessão de serviços de funerárias privadas, públicas, de cemitérios, crematórios, destinação de resíduos biológicos, normas ambientais, precificação, cartela de serviços. E para que tudo isso seja possível, é importante a participação dos atores do setor nessa construção, pois os atores do setor são os principais a vivenciar as dificuldades reais geradas pela ausência de uma legislação nacional. Então, eu entendo que, a partir da realização de audiências públicas, através dos participantes ali do setor, informando as suas ideias, as suas propostas, se organizando, também as próprias organizações do setor devem tomar a frente para que essa pauta seja prioridade, pois as atividades do setor são essenciais para o desenvolvimento do país e precisam deste reconhecimento legal. Além do mais, as questões tratadas pelo setor do luto dialogam diretamente com a efetivação dos direitos humanos.